Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 24 de setembro e no resumido número 282, explosões de aparelhos eletrônicos e a tecnologia aplicada à guerra, Instagram para adolescentes, estado de vigilância, corrida pela IA, coração hackeado e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Imagina se cada telefone celular pudesse ser detonado remotamente por alguma força militar, atingindo milhares de pessoas no mesmo segundo, sem necessidade de confronto direto. Pois foi algo assim que aconteceu semana passada. Milhares de pagers e walkie-talkies explodiram no Líbano e na Síria. Os ataques coordenados utilizaram explosivos escondidos nos dispositivos eletrônicos que eram utilizados pelo grupo paramilitar xiita Hezbollah, conhecido pelos ataques terroristas e que hoje atua também através de um braço político. A operação foi atribuída ao Mossad, que é o Serviço de Inteligência e Operações Secretas de Israel, numa tentativa de desestabilizar as comunicações do Hezbollah, além de criar pânico. E é um exemplo do uso de tecnologia civil, os pagers e walkie-talkies, numa arma de guerra. Os aparelhos foram detonados remotamente após receberem uma mensagem especial e tudo isso aconteceu em duas levas. Num dia, explodiram os pagers, no outro, os walkie-talkies. Os dispositivos foram interceptados antes de chegarem aos combatentes do Hezbollah, numa ação muito bem executada de interferência na cadeia de suprimentos, que até agora não ficou muito claro como aconteceu. Pelo menos 42 pessoas morreram e mais de 3.500 ficaram feridas. Para aumentar a chance do portador atender e estar com o aparelho próximo ao corpo, os pagers tocaram por 4 segundos antes de explodirem, dando tempo de quem não estava com o pager na mão ir até ele para buscar. Os dispositivos explodiram em locais como casas e até durante funerais do primeiro ataque, o que levantou questões sobre as consequências colaterais desse tipo de estratégia. Os Estados Unidos têm tomado todo tipo de precaução para evitar a entrada de tecnologia de adversários políticos no país. Eles já proibiram o uso de equipamentos da Huawei nas redes 5G dos Estados Unidos e dos países aliados, por medo de espionagem, e também consideraram banir o TikTok. Tudo para frear qualquer tentativa de manipulação pelo governo chinês. O assunto da vez são os carros elétricos chineses com um sistema de comunicação integrados. O temor é que os veículos possam ser transformados em armas de guerra ao serem detonados remotamente ou mesmo sendo só direcionado para impedir o tráfego ou alguma coisa assim. Os carros elétricos chineses já não entram nos Estados Unidos, mas entram em diversos outros países, como o Brasil. Se além da detonação dos pagers e dos walkie-talkies no Líbano e na Síria, você pensar também no uso dos aviões comerciais como mísseis nos ataques de 11 de setembro de 2001, quase um quarto de século atrás, não parece um cenário impossível usarem carros dessa forma. E isso sem falar sobre o uso de inteligência artificial no contexto de guerra. No dia 10 de setembro, num encontro em Seul, na Coreia, 60 países estabeleceram um acordo com diretrizes para o uso ético de IA em contextos militares, principalmente para garantir o controle humano sobre armamentos autônomos. A notícia até parece boa, mas a China se recusou a assinar, a Rússia, envolvida na guerra com a Ucrânia, nem foi convidada, e os Estados Unidos disseram que não vão abrir mão do uso de IA em armamentos. Como sempre, as tensões geopolíticas e as disputas pelo controle tecnológico dificultam os entendimentos. O fato é que o uso de tecnologia em combate já é uma realidade. O uso de drones na guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os exercícios militares da China para testar robôs armados estão aí para comprovar. E tem também as armas feitas em impressoras 3D. Vai vendo. Aqui no Brasil, criminosos no Rio estão utilizando drones equipados com granadas
para atacar grupos de milicianos e para monitorar as atividades da polícia. Um cabo da Marinha foi preso por operar drones para uma facção com capacidade de lançar explosivos. No futuro, os confrontos vão ser cada vez mais remotos e tecnológicos. O equilíbrio entre inovação e controle humano vai ser um grande desafio para as potências mundiais. O grande perigo é um agente autônomo de IA tomar decisões incontornáveis. O medo do dedo no botão nunca foi tão real. Agora, os drones do bem. Um programa em Londres vai usar drones para transportar amostras urgentes de sangue entre hospitais, reduzindo o tempo de entrega de 30 minutos para menos de 2. O projeto é fruto de uma parceria entre a startup britânica Appian, a empresa Wing, que é da Alphabet, e o NHS, que é o SUS do Reino Unido. A TechCrunch diz que o piloto de 6 meses também quer diminuir as emissões de CO2 ao eliminar a necessidade de veículos tradicionais. Experimentos anteriores no próprio Reino Unido já demonstraram que é possível usar drones para fins médicos. Os hackers podem invadir dispositivos médicos como marca-passos e desfibriladores, alterar os parâmetros e potencialmente causar arritmias fatais em um paciente. Os dispositivos ficam vulneráveis porque são conectados à internet. Segundo o Digital Trends, a empresa de cibersegurança MedSec demonstrou como um hacker poderia manipular remotamente um marca-passo e fazer ajustes, além de abrir brechas para cyberataques. A vulnerabilidade está relacionada ao sistema de monitoramento Merlin at Home, que transmite dados dos implantes para os médicos via rede. A empresa responsável pelo sistema Merlin at Home diz que as acusações foram feitas para manipular o preço das suas ações. Seja como for, o caso é um alerta sobre a necessidade de reforçar a segurança em dispositivos médicos conectados. Pacientes estão recorrendo a comunidades online para aprender como produzir versões piratas de medicamentos prescritos, como pílulas abortivas e tratamentos com GLP-1 para perda de peso. De acordo com a Axios, em fóruns como o Reddit, usuários compartilham instruções detalhadas para fracionar as doses e especialistas alertam sobre os perigos de dosagem inadequada e contaminação. O movimento reflete a demanda dos pacientes por autonomia e levanta preocupações sobre os riscos à saúde. O Flappy Bird, aquele joguinho que viralizou há alguns anos, que parece uma versão modificada do Mario Bros, em que você fica tocando a tela para manter o bicho voando sem bater nos canos, está de volta. Segundo o site Verum, o retorno do game não tem envolvimento do criador original, o que gerou suspeitas sobre a autenticidade do projeto. O desenvolvedor original tirou o jogo do ar em 2014 por questões pessoais relacionadas à mecânica viciante do que ele mesmo criou. Se você já jogou, sabe que é enlouquecidamente impossível ganhar aquele troço. E além disso, o uso de criptomoedas no projeto fez muita gente pensar que o Revival é só um disfarce para mais um dos muitos golpes que tanto prejudicam a percepção de algo revolucionário como a tecnologia blockchain. Na semana passada, o Google Doodle, que é aquela animação que aparece na página principal do site, celebrou o aniversário da Sophie, produtora e DJ escocesa que se destacou no cenário da música eletrônica e no pop experimental. Nada contra a Sophie, eu nunca ouvi uma música dela, inclusive, mas parece que até o Google Doodle, que sempre destacou nomes pouco conhecidos de diferentes áreas, da ciência, da história, teve que se dobrar aos algoritmos e entregar o que o povo quer. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Uma carta aberta assinada por CEOs e pesquisadores, incluindo executivos de grandes empresas como Ericsson, Meta, Spotify, critica as regulações da União Europeia relacionadas à inteligência artificial e à privacidade de dados. Que estranho essas pessoas criticando isso, né? Os signatários alertam que a falta de uniformidade nas regulamentações ameaça a competitividade e a inovação da Europa em comparação com outras regiões do mundo. Segundo o site Mobile Time, um dos principais pontos abordados na carta são as incertezas sobre o uso de dados para treinamento de modelos de linguagem
e que a falta de clarezas das regras vai impedir a Europa de colher os benefícios de modelos de código aberto e multimodais, considerados os pilares da inovação em IA. Os multimodais são os modelos que operam em texto e imagem e que isso aí pode acabar fazendo a Europa perder a sua relevância tecnológica. A preocupação faz sentido. O cenário está se movendo muito rápido e, de acordo com o New York Times, um grupo influente de cientistas disse que os sistemas de IA podem superar as capacidades dos seus criadores e levar à perda de controle humano e ao uso maléfico dessas tecnologias com consequências catastróficas. Suave, hein? A Gillian Hadfield, professora de Ciência da Computação e Direito na Universidade Johns Hopkins, disse que atualmente não existem protocolos globais de contenção caso algo crítico ocorra nos próximos meses. Durante um encontro em Veneza, parte dos diálogos internacionais sobre segurança em IA, cientistas dos Estados Unidos, da China, do Reino Unido e de outros países sugeriram a criação de autoridades nacionais para registrar e monitorar os sistemas de IA. A proposta inclui a definição de sinais de alerta que indicariam o uso indevido da tecnologia. Segundo a Wired, um relatório da ONU propôs que a própria organização lidere um esforço global para monitorar e governar a IA. O documento recomenda a criação de uma entidade internacional semelhante ao painel intergovernamental sobre mudanças climáticas para acompanhar as inovações e os riscos relacionados e para capacitar nações menos desenvolvidas, principalmente no sul global, a se beneficiarem da IA e participarem da governança, incluindo a criação de um fundo para financiar projetos nesses países. Se o atual estado do combate às mudanças climáticas for algum indicativo, acho que esse painel de IA também não promete muito longe, não. E enquanto os governos, pesquisadores e empresas se preocupam com a regulamentação e o perigo de sistemas de IA hiperavançados, tem gente já pensando em usos bastante assustadores para isso aí. Uma reportagem da 404 Media explica a visão do Larry Ellison, CEO da Oracle, sobre um sistema de vigilância massiva e constante alimentado por IA e câmeras sempre ligadas. Ó, que beleza, hein? O Ellison acredita que essa vigilância pode garantir que tanto a polícia quanto os cidadãos se comportem de maneira adequada, já que a gente vai estar constantemente gravando e reportando tudo o que está acontecendo. Alô, 1984! Nem o George Orwell conseguiu ir tão longe na elaboração de um cenário de vigilância distópica. Realidade superando a ficção, como quase sempre acontece. Existem diversos problemas com uma proposta dessas, né? Que vão desde questões de privacidade, de viés, erros de identificação, até a eficácia real desse tipo de aparato de segurança. O mais grave é a transferência dessa vigilância para empresas privadas, como a Oracle, o que tornaria bem complicado saber quem realmente controlaria os dados e como eles seriam utilizados. Uma outra reportagem, essa da Ars Technica, destacou ainda a proposta do Ellison para o uso de drones autônomos para substituir os carros de polícia em perseguições a alta velocidade. Alguém aí anda assistindo muito Blade Runner, hein? Um sistema desses dependeria de hardware avançado, como GPUs, o que anda sempre em falta. Tanto Elon Musk e o CEO da Nvidia, o Jensen Huang, imploram por GPUs, tamanha a escassez desse componente essencial para aplicações de IA. Parece que até aqui, o que nos protege de uma distopia tecnológica é justamente as dificuldades da própria tecnologia. E é sempre bom lembrar que a bateria de um smartphone mal dura um dia inteiro, né? Então, como diz o Romário, falar até papagaio fala. Fazer é outro papo. O conceito da vez é o Deep Doubt, ou dúvida profunda, uma nova forma de ceticismo impulsionada pela ascensão de ferramentas de IA generativa que produzem imagens, vídeos e áudios altamente realistas. A Ars Technica detalhou que esse tipo de dúvida vai além de simples questionamentos sobre a veracidade de conteúdos digitais e leva os indivíduos a negarem a realidade documentada, já que provas visuais ou auditivas agora podem ser criadas facilmente com IA. Conspirações como a alegação que o presidente Biden foi substituído por um holograma ou de que a vice-presidente Kamala Harris usou IA para inflar o tamanho das multidões em comícios são exemplos recentes dessa tendência. Em abril, eu publiquei um artigo no MIT Tech Review chamado Ceticismo Digital na Era da Desinformação por IA, que falava bastante justamente sobre isso. A maior parte dos norte-americanos está preocupada com os possíveis usos da IA
particularmente em relação a deepfakes e propaganda política. De acordo com o levantamento da YouGov, 60% dos entrevistados se mostraram muito preocupados com o impacto de vídeos e áudios manipulados, enquanto 55% temem a propaganda automatizada. A maioria também deseja algum tipo de regulamentação e 78% apoiam uma maior supervisão sobre o desenvolvimento dessas tecnologias. A ONG True Media lançou um detector de deepfakes gratuito. Segundo o Núcleo Jornalismo, a ferramenta serve para ajudar a combater a disseminação de desinformação em redes sociais. O recurso foi lançado antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos e a estratégia pode ser replicada em outros lugares. O detector pode ser usado em imagens publicadas no X, no TikTok, no Facebook, no Instagram, no Reddit, Mastodon e Truth Social. A Humanizer é pioneira no desenvolvimento de sistemas capazes de reconhecer e reagir a emoções humanas. Com aplicações em setores como atendimento ao cliente e na área de saúde, essas inovações prometem tornar as interações com a tecnologia mais naturais e empáticas, aproximando as máquinas e os humanos. Segundo o site Decide, as ferramentas da Humanizer representam o futuro das interações digitais, onde a IA não apenas responde a comandos, mas também compreende e antecipa as necessidades emocionais dos usuários. 5 anos após o início da pandemia de Covid-19, cientistas e políticos continuam divididos sobre a origem do vírus. Se foi em laboratório, se veio de animais. Enquanto isso, um perigo ainda maior cresce nos bastidores: a possibilidade de pandemias artificiais, criadas por ferramentas de engenharia genética e IA. De acordo com o site The Hill, tecnologias que hoje revolucionam a medicina também têm o potencial de gerar vírus capazes de contornar vacinas e desencadear novos surtos. Para combater esse risco, é necessário fazer investimentos em vigilância genômica, desenvolver vacinas e traçar medidas globais para evitar que a próxima pandemia seja obra da ação robótica. Sam Altman, CEO da OpenAI, se afastou da Comissão de Segurança e Proteção da empresa, criada para supervisionar as decisões mais sensíveis em relação à segurança dos seus sistemas de IA. Segundo o TechCrunch, a comissão agora vai ser um grupo de supervisão independente composto por membros do conselho da OpenAI e presidido por Zico Colter, professor da Carnegie Mellon. A rede social Instagram criou uma conta de adolescentes para menores de 16 anos. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O que estão vendo e o tempo em que ficam no aplicativo. Milena tem 14 mil seguidores no Instagram. É a mãe quem administra a rede social da atriz Mirim, de 10 anos. Uma coalizão de 42 procuradores gerais dos Estados Unidos está pressionando o Congresso para aprovar uma lei que vai exigir rótulos de advertência em plataformas de redes sociais. Falei sobre isso no episódio 269. São rótulos parecidos com aqueles usados em produtos de tabaco, por exemplo. Segundo a The Verge, a medida é inspirada em uma proposta do cirurgião-geral dos Estados Unidos, o Dr. Vivek Murthy, e serviria para alertar sobre os riscos que plataformas digitais representam para a saúde das crianças e adolescentes, como ansiedade, depressão e distúrbios de sono. Em paralelo, uma investigação da Federal Trade Commission, o FTC, sobre as práticas de coleta de dados por plataformas de redes sociais e serviços de streaming de vídeo apresentou resultados alarmantes, mas não exatamente inesperados. O relatório divulgado no dia 19 de setembro destacou que essas empresas não apenas monitoram os usuários, mas também mantêm grandes volumes de dados por tempo indeterminado, incluindo também dados de não usuários. A conclusão é que a autorregulação por parte das plataformas é um retumbante fracasso. Como eles lucram exatamente com esses dados, as plataformas de redes sociais são resistentes a mudanças. A presidente da FTC, Lina Khan, alertou que essas práticas de vigilância colocam em risco a privacidade, a liberdade e a segurança das pessoas, especialmente de crianças e adolescentes, que estão mais vulneráveis a abusos online, como roubo de identidade, perseguição e bullying. O relatório foi baseado em perguntas enviadas pela FTC em dezembro de 2020 para 9 empresas, incluindo Facebook, YouTube, Twitter, TikTok e Amazon. E enquanto as discussões políticas se desenrolam, as empresas se movimentam para se adaptar antes que as normas do governo possam ter algum efeito.
O Instagram lançou uma nova funcionalidade, as contas de adolescente. Esse tipo de perfil é voltado para menores de 16 anos e serve para aumentar a proteção e oferecer maior tranquilidade aos pais em relação à rotina dos filhos na plataforma. Seguindo um modelo parecido com o do TikTok, os perfis adolescentes aplicam configurações restritivas automáticas para garantir uma experiência mais segura. Além deles serem privados por padrão, esses perfis também só permitem troca de mensagens entre quem se segue mutuamente, restringe conteúdo sensível, só permitem seguidores do adolescente ou da criança taguear eles numa foto, emitem alerta sobre tempo de uso e sugerem fechar o app após 1 hora de uso, além de entrar em modo de descanso das 10 da noite até as 7 da manhã. Do lado dos responsáveis, novos recursos de supervisão também foram introduzidos, com a possibilidade de visualizar com quem o adolescente conversa, sem dar acesso ao conteúdo, definir limites de uso diário e bloquear o app em horários específicos. A novidade foi liberada no dia 17 de setembro e a implementação vai ser gradual em diferentes países até o início de 2025. O que chama atenção para mim é que, após anos dizendo que não há como controlar os algoritmos, que não existe um botão como uma espécie de volume para determinar o que aparece mais, o que aparece menos, o Facebook, a Meta, conseguem provar que sim, dá para controlar esse tipo de algoritmo. E o que eu queria mesmo é que todos os usuários tivessem essa capacidade, tivessem como controlar o próprio algoritmo, quem os contacta, o que aparece pra gente, porque esse é o grande desafio das redes sociais. Mais do que regular o que um usuário publica, é a gente entender e ter controle sobre o que o algoritmo nos mostra. Essa é a grande mudança que, de uma maneira ou de outra, o lançamento dessa conta para adolescentes demonstra que é possível. E um estudo do The Harris Poll, conduzido em parceria com Jonathan Haidt, autor do livro Geração Ansiosa, mostrou que quase metade da geração Z entrevistada, com idade entre 18 e 27 anos, isso aí, a Gen Z está quase trintona, preferia que o TikTok e o Twitter, ou o X, nunca tivessem sido criados. 60% acreditam que o efeito das redes sociais é negativo para a sociedade e 32% enxergam um lado positivo. Pelo menos parece que nem a molecada já aguenta mais tanta rede social. Ainda bem. A Meta anunciou o banimento global da RT e outras redes de mídia estatais russas das suas plataformas, incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp. De acordo com The Guardian, a decisão faz parte de um esforço para conter as operações de desinformação conduzidas pelo governo russo. A medida acompanha as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos à RT, acusada de agir em colaboração com o Kremlin em atividades de influência global. A Noruega atingiu um marco histórico na transição para veículos elétricos. O número de carros elétricos no país superou o de veículos movidos a combustíveis fósseis, segundo dados da Federação Norueguesa de Estradas. Os carros a diesel ainda representam a maior fatia dos motores de explosão, mas as suas vendas estão em queda acentuada. O sucesso se deve, em grande parte, a políticas governamentais que incentivam a eletrificação, incluindo isenções fiscais para tornar os carros elétricos mais acessíveis. O objetivo é que todos os carros novos vendidos a partir de 2025, ano que vem, sejam de emissão zero, muito à frente da meta da União Europeia, que é de 2035. O paradoxo é que a Noruega é um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo. O CEO da Amazon comunicou que a partir de janeiro de 2025, os funcionários administrativos deverão retornar ao trabalho 100% presencial. Atualmente, o modelo da empresa é híbrido, com 3 dias de presença física no escritório e 2 de home office. Segundo reportagem do Tecnoblog, a mudança quer fortalecer a cultura colaborativa da empresa. O que é quase paradoxal nisso tudo é que a Amazon é uma empresa fixada no digital, em automação e eficiência, que quer digitalizar todos os processos e, no entanto, está falando em trabalho presencial. De certa forma, o argumento da Amazon é até contraprodutivo em relação ao que as plataformas digitais vendem, que são relações digitais, como se uma rede social pudesse substituir os encontros ao vivo, os encontros entre as pessoas e as trocas, ou como se uma experiência de compra online fosse exatamente igual a você comprar alguma coisa ao vivo numa loja, trocando uma ideia com o vendedor, vendo o produto na sua mão. Então, eles mesmo falarem
que o trabalho presencial é importante, que o encontro entre os funcionários é valioso, mostra o quanto eles mesmos sabem que o encontro entre as pessoas no mundo físico é muito importante. Eu sei que eu sou voto vencido, mas eu prefiro o trabalho presencial quando tem equipe. Eu acho muito difícil fazer reunião remota e quando tem que trabalhar em grupo. Tudo bem que não precisa ser todo dia, mas é inegável que o encontro tem a sua força, né? O X, antigo Twitter, contratou os advogados André Zonaro Giaqueta e Sérgio Rosenthal para sua representação legal no Brasil após a determinação do Supremo Tribunal Federal, que retirou a plataforma do ar há cerca de um mês, segundo o Correio Brasiliense. É bom ressaltar que esses não são os representantes da empresa, eles estão conduzindo o processo legal. Alguém precisa ser apontado para ser responsabilizado pelas atividades da empresa no país. Especializado em direito comercial e tecnologia, o Giaqueta tem defendido a não responsabilização das plataformas pelo conteúdo dos seus usuários, alinhado com posições de Elon Musk, que é o atual proprietário do X. Falando em Musk, ele não pode passar despercebido um instante sequer e causou polêmica ao publicar e rapidamente deletar um comentário insinuando por que o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris não enfrentam tentativas de assassinato, em contraste com Donald Trump. A postagem foi considerada irresponsável por muita gente, incluindo pela Casa Branca, e embora o Musk tenha afirmado que a mensagem foi só uma piada mal interpretada, especialistas em segurança alertam para o risco de tal discurso em tempos de tensão política crescente. Quer mais resumido? Tem mais resumido. Tem a newsletter, o Futuro Explicado, que você pode assinar em www.resumido.cc/newsletter. E você também encontra mais resumido no @resumido.podcast, no Instagram, no TikTok, no Threads. Tem também o youtube.com/resumido e tem também o resumido no Blue Sky, lá tá com o meu nome mesmo, Bruno Natal. Se você quiser, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 para você entrar na lista de transmissão, receber conteúdo extra, alertas de novos episódios, link para tudo isso aí que eu comentei. E aí a gente pode também se conectar e trocar uma ideia. It's going to be this shape, right? Other than that, we had total freedom. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Eu recebi um carregamento de livros da editora Dark Side Books. Muito obrigado, Dark Side Books. E entre eles estavam o Nação Tomada pelo Medo, que é escrito pelo Tom York e ilustrado pelo Stanley Donwood. Se você é fã de Radiohead, é um prato cheio para entender o processo criativo da banda, através de vários esboços, fragmentos de letra e trocas entre os dois sobre temas como a alienação, a ansiedade e um mundo em constante transformação. Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo? I guess I am feeling a little dizzy. O primeiro trailer de Mickey 17, o novo filme de ficção científica dirigido por Bong Joon-ho, o primeiro desde o sucesso Parasita, tem um clima leve, mesmo que seja repleto de cenas com Robert Pattinson morto várias vezes. Baseado no livro do Edward Ashton, o filme segue Mickey Barnes, um funcionário descartável numa missão para colonizar o mundo gelado de Niflheim, onde o seu trabalho é morrer repetidas vezes para avançar a humanidade. Melancólico e ao mesmo tempo radiante, o novo disco do Nick Cave, Wild God, é um daqueles raros trabalhos que podem fazer a gente realmente chorar de emoção. O disco é uma espécie de conclusão de um período de luto que o Cave passou depois de perder 2 filhos, o Arthur e o Jethro, e a amiga Anita Lane. Um luto que o Cave bravamente expôs em público, em entrevistas, numa newsletter aberta a comentários e nos seus 3 discos anteriores. Com a ajuda do eterno parceiro Warren Ellis e da sua banda favorita, os Bad Seeds, o Cave faz de Wild God uma meditação sobre a beleza e a estranheza da existência, tendo ao fundo arranjos com coros e uma orquestra. O ápice dessa experiência quase religiosa talvez esteja na música Joy, em que ele descreve uma visita em um sonho em que o personagem diz para ele: "Já passamos por muita tristeza, agora é hora de alegria."
E então Cave concluiu: e as estrelas estão acima da Terra como metáforas brilhantes e triunfantes do amor. E aí você não sabe se ri ou se chora, então os dois, né? Call out all around me, said have mercy on me, please. Have mercy on me. Nesse episódio você ficou sabendo sobre o uso de tecnologia na guerra, da versão do Instagram para adolescentes, do aumento do estado de vigilância, das propostas para o aumento do estado de vigilância, sobre equipamentos médicos sendo hackeados e muito mais. Você pode ajudar o Resumido de diversas formas. A principal é participar da campanha no catarse.me/resumido, onde você ajuda a financiar esse podcast, que dá um trabalho danado para fazer, apesar dos 20 e poucos minutos fazerem parecer simples. São 8 horas escrevendo o roteiro, 2 horas gravando, fora todos os dias em pesquisa e o trabalho do resto da equipe. Então, se você puder ajudar, é muito importante. Se você não puder, você também pode colaborar divulgando o Resumido. Então também não deixe de mandar para os seus amigos, amigas, colegas, família, soltar no Zap, postar nas redes sociais. Quanto mais gente ouvindo falar do Resumido, mais gente vai vir ouvir. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que conta com as animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Miguel Mermanstein, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.